noite, querida, queria convidar você na sua casa, orar ao Senhor. Na sua família, nós vamos render graças a Ele, dizer que Ele é bom. Senhor, nós te damos graças, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Nós queremos bendizer o teu nome, nós queremos levantar a sua majestade. Traz o nosso nome, Jesus. Nós podemos declarar para Ele na sua casa, dizer que tudo que você tem é dele. Nós te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus.
Aleluia, 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 aleluia. Glória te damos, Pai. A Ti toda a glória, Senhor. A Ti toda a majestade, todo louvor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais este dia em Tua presença. Obrigado por essas pessoas que estão aqui Te servindo, Senhor, com tanto amor, Senhor, com tanta alegria, Senhor. Que Tu recompense cada um deles, Senhor. Que Tu venha enchendo, Senhor, cada um com Tua presença. Nós Te rendemos graças, Senhor, pelos Teus servos disponíveis aqui hoje, Pai. Que a unção, Senhor, sobre cada um deles, Pai. O desejo, Pai, de servir cada dia mais. O desejo de Te amar cada dia mais, Senhor. Faça com que eles sirvam com mais alegria cada dia, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Espírito de excelência em cada um deles, Pai. Obrigado pelo Teu amor por eles, Pai. Obrigado pelo Teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor. Graça e paz. Obrigado, louvor. Daqui a pouco vocês voltam. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Graça e paz. Eu queria que vocês abrissem comigo segunda carta de Samuel, capítulo 23, o versículo 5. E eu queria começar lendo esse versículo, porque Deus falou fortemente sobre esse versículo na minha vida. Ele me trouxe à memória esse versículo, depois que eu estava orando e conversando com Deus sobre algumas coisas, Ele me lembrou. E o 2 Samuel, capítulo 23, versículo 5, diz assim: não está assim com Deus a minha casa, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará Ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Sabe, irmãos, esses dias eu estava renegociando, reavaliando alguns contratos, revendo alguns contratos, revendo contratos de locação, contratos com clientes. Um momento agora em que o mundo está se reajustando a essa nova realidade. E com isso nós começamos a renegociar vários contratos. E passado isso, alguns dias, eu me deparei com algumas situações que eu disse: Senhor, será que as promessas estão esquecidas? Será que as coisas estão acontecendo, não estão demorando demais? Será que as coisas que as pessoas têm falado, será que nós estamos no caminho certo? Será que nós estamos fazendo alguma coisa errada? Porque no meu coração eu já vi esse vírus indo embora e ele está se prolongando. Já estamos em maio, isso começou em março conosco aqui no Brasil. O primeiro caso em Pernambuco foi 12 de março, se eu não me engano. E eu conversando isso com Deus, Deus disse: você não estava revendo os seus contratos naturais? Ele disse: vá lá no meu contrato espiritual com você. Porque contrato é uma aliança, irmãos. É uma definição. E eu comecei a estudar de novo sobre a aliança de sangue. Comecei a estudar sobre as alianças que Deus fez com o homem no decorrer, desde Adão até os nossos dias. Para que eu fui fazer isso, irmãos? Eu fui fazer isso para rever aqueles contratos que Deus tinha comigo. As condições, as promessas, os direitos, os deveres, os prazos. A quem foi otorgado esses contratos, quem era o contratante, quem era o contratado. Eu comecei a rever aquilo, comecei a me alegrar e me fortalecer. A palavra fala, irmãos, que Deus vela pela sua palavra. Ele vela, Ele não terceirizou isso para anjo nenhum. Ele não deixou isso na mão de nenhum homem. Ele não deixou na mão de ninguém. Ele disse: não, a minha palavra eu velo para que ela se cumpra. Eu mesmo vou garantir que todas as promessas que eu fiz para você se cumpram. Eu não vou esquecer de nenhuma das promessas que eu fiz para você. E se eu tomar alguma atitude em que essas atitudes minhas vão se contradizer com o que eu decidi e que eu prometi para você, eu não vou fazer essas atitudes.
E eu comecei a estudar, sabe, irmão, sobre um pouco sobre a aliança de sangue. E eu queria ler para você sobre o que é uma aliança de sangue. A aliança de sangue é uma forma de aliança mútua, pelo qual duas pessoas entram no mais íntimo, mais duradouro e o mais sagrado dos contratos, na mistura do seu sangue, através da bebida ou da transfusão do mesmo. Isso é uma aliança de sangue. E nós vivemos a nova aliança agora, o Novo Testamento. Testamento, um dos significados de testamento é aliança. Nós vivemos essa nova aliança de Cristo agora, nós estamos na dispensação do Espírito, mas nós vivemos na aliança, que Cristo é o centro dessa aliança. E eu comecei a analisar esse de um ponto de vista contratual, como fiz com alguns contratos meus. E é interessante que a aliança de sangue, ela é uma das mais profundas, a definição diz que ela é uma das mais íntimas e uma das mais duradouras alianças que existem, onde duas pessoas misturam o seu sangue, ou tomam ou fazem transfusão entre si. E eu fiquei me lembrando, interessante, eu vejo o sangue de Cristo dentro dessa nova aliança. Eu vejo que foi feita uma aliança de sangue comigo, mas essa aliança de sangue eu vejo claramente o sangue de Cristo, que foi derramado naquela cruz por mim. E eu me perguntei, onde entra meu sangue nessa aliança? Eu ainda não derramei meu sangue por Cristo, para que minha aliança de sangue fosse forjada. Então, eu comecei a ver que esse sangue não é o meu sangue literal, não é necessário o meu sangue literal, mas em que o meu sangue, ele se dispusesse naquilo em que eu tivesse, o que era mais precioso para mim, eu abrisse mão. Então, o que eu tinha como precioso para mim, o meu sacrifício, era abrir mão dessas coisas. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a forma que Deus quer que eu honre a minha aliança com Ele. Eu abri mão de quem eu sou. Eu abri mão das coisas que eu creio ser verdade. Para o quê? Para fazer aquilo que agrada a Deus. Então, nesta aliança, eu não faço o que me agrada. Eu faço aquilo que agrada a Deus. E eu comecei a pensar, do primeiro ponto de vista, onde é que está o meu contrato? E eu lembro que Sandra Roberta falou uma coisa muito interessante, e ela disse na quinta passada, que nós precisamos muitas vezes voltar à sala dos troféus, para nós revermos aquilo que Deus já conquistou e Deus nos deu de vitória, para que nós nos lembrássemos dessa aliança que Ele tem conosco, que Ele não nos esqueceu, e que Ele vai cumprir as coisas. E Sandra falou muito bem isso, e eu disse, olha, existe também uma sala dos contratos. Onde é essa sala dos contratos? É onde nós estamos lá e temos que rever tudo aquilo que foi feito por nós, na aliança através de Cristo por nós. Num contrato, ele pressupõe em que você tenha direitos e deveres. Então, nessa nova aliança, nesse contrato, quais são os meus direitos? Muitas vezes eu esqueço. Quando você começa a ver o medo chegando na tua vida, as inseguranças, as incertezas, quando você começa a ter certas inseguranças, é que você muitas vezes está precisando ir lá na sala dos contratos e ler tudo aquilo que Cristo prometeu para você, todas as promessas que Ele disse que iriam se cumprir em nossas vidas. Então eu me lembrei, precisamos ter acesso a essa sala dos contratos, nós precisamos rever. E onde é que nós vemos muitas vezes das promessas e os contratos de Deus para nós? Na palavra. Quando você começa a ver o que Paulo escreveu, quando você começa a ver os evangelhos, quando você começa a ver a visão que João teve em Apocalipse, todo esse Novo Testamento foi o contrato que Cristo fez conosco. Ali estão as promessas, ali estão os nossos deveres, nossos direitos, ali está a vigência, ali está até o término do contrato, porque quando nós formos arrebatados, vamos ter com Ele, não vai haver mais necessidade desse contrato, porque nós vamos estar com Ele. Nós seremos um com Ele. Então eu comecei a dizer, meu Deus, eu preciso estar com esse contrato sempre próximo. Eu preciso fazer uma forma que eu comece a ver e vislumbrar os direitos que eu tenho do meu contrato. Para que quando chegarem as coisas, que esse contrato, irmãos, esse contrato ele não pode ser cancelado
por nenhuma outra pessoa. Primeiro, porque Deus não volta atrás nas promessas que Ele fez por nós. Então Deus não vai cancelar esse contrato. A única pessoa que pode fazer com que esse contrato seja revogado somos nós. Quando nós começamos a fazer o quê? A não cumprir os nossos deveres. Porque todo contrato ele pressupõe direitos e ele pressupõe deveres. Quando nós fazemos um contrato de locação, o dono, ele cede sua casa, ou cede seu apartamento, ou cede a sua sala, ou o que seja, ele cede aquilo, mas ele gera uma expectativa de quê? De receber o aluguel em dia, e que você tenha zelo pela casa que ele está lhe dando. Então as mesmas coisas acontecem no reino do Espírito. Quando Deus ele fez uma aliança com o homem, ele fez dando a ele direitos, mas ele gerou expectativas em que nós cumpríssemos a nossa parte, como locatários. Nós precisamos entender que Deus gera expectativa que nós sejamos filhos obedientes, que nós não sejamos nécios nem negligentes com as coisas dele, que nós cumpramos aquilo que ele nos chamou para fazer. Então eu perguntei, quais são os direitos que nós temos? E quando eu comecei a ver os direitos, meu Deus, quantos direitos nós temos nessa nova aliança? Primeiro, sermos chamados de filhos. Nós podemos ser chamados, nós temos livre acesso ao Pai. O véu foi rasgado, não existe mais intermediários entre eu e o meu Criador. Existe um livre acesso para nós. O maior e o principal direito que esse contrato nos dá é sermos chamados de filhos. Eu lembro que na Bíblia, nos Evangelhos, chega um momento que Jesus diz, eu não chamo mais de servos, mas eu chamo de amigos. Então nós temos acesso à pessoa de Cristo como nosso justo advogado ao Pai. É outro direito nosso. Quando nós, no nosso cumprimento dos nossos deveres, falhamos, nós temos um Redentor, nós temos um justo advogado que vai lá e nos defende diante do Pai. Porque ele como proprietário, e ele não quer que seja descumprida as cláusulas que nós temos por direito. Então nós temos que entender que nós tivemos livre acesso ao shalom de Deus, à paz de Deus, à prosperidade, à saúde divina. Nós tivemos através desse contrato, dessa aliança, acesso a coisas inimagináveis. Porque nós temos coisas que pensamos e desejamos, mas Deus tem muito mais além de tudo isso. Porque tudo mais que nós pensamos e pedimos, Deus tem muito mais. Deus pode dar muito mais do que nós pedimos e pensamos. Esse contrato, ele além de nos dar direito ao shalom de Deus, a prosperidade, a paz, a descanso, a saúde divina, ele nos dá direito a nós, como filhos, fazer, a cumprir que as outras pessoas tenham esse livre acesso. Nós passamos, como filhos, a ser herdeiros do proprietário da casa, e nós podemos fazer o quê? Trazer pessoas para conhecer esse dono, e eles também firmarem e forjarem essa aliança com essa pessoa, que é nosso Deus. Então esse contrato, essa aliança que Deus fez conosco, ele nos dá uma autoridade também como filhos. E nós temos que aprender a exercer essa autoridade como filhos. Então nós passamos a zelar a tudo aquilo que Deus nos deu, com tanto amor e com tanto acesso, que nós começamos a querer trazer as pessoas. É como se você morasse num condomínio top, e você visse que existem outras vagas, e você quisesse aquilo melhor para aquelas pessoas que você conhece. Então você, quando começa a desfrutar do que Deus tem para a tua vida, você começa a dizer, poxa, é maravilhoso estar aqui, é maravilhoso viver e usufruir das coisas que Deus tem me dado. E eu quero isso para as outras pessoas também. Então você, como participante dessa aliança, você começa a querer trazer pessoas para essa aliança. Por quê? Porque você começa a usufruir dessas coisas. Muitas vezes nós pensamos que nós só temos direitos, mas nós temos deveres. E um dos deveres é o quê? É honrar aquilo que nós assinamos como uma aliança. Quando nós decidimos e entendemos que nós não podemos viver sem a pessoa do nosso Senhor,
quando nós definimos, não, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu abro mão de fazer aquilo que eu quero para fazer aquilo que agrada a Deus, eu tenho que começar a entender que isso é uma proposta, e é um contrato, e é uma aliança, em que Deus vai cobrar de nós essa declaração. Por isso que quando nós aceitamos Jesus, a igreja chama para você fazer uma declaração pública, para que o céu veja, a igreja veja e o inferno veja. Então, as pessoas que estão escutando aquela declaração quando você aceita Jesus, aquelas pessoas são testemunhas daquele contrato que você disse: ei, agora eu sou servo, agora eu decido fazer com que as coisas girem em torno de Deus, não mais em torno de mim. Eu decido deixar de ser o centro das coisas e deixo Deus ser o centro da minha vida. Nós passamos a direcionar tudo o que pensamos, tudo o que somos, tudo o que fazemos, com um foco central em Deus, não mais em nós. Nós, desde nascença, sem o conhecimento de quem Deus era para nós fazíamos tudo o quê? Olhando para nós mesmos. O homem, desde pequeno, ele começa a já mostrar o que ele pensa, o que ele quer. Aquela dura cerviz de querer fazer o que ele é melhor para ele. A criancinha, ela quer o meu brinquedo, ela quer o meu bombom, o meu. E nós crescemos assim. Mas nós temos que entender que quando nós decidimos ter Jesus como Senhor e Salvador, nós abrimos mão do meu. E passa a ser o quê? O nosso. O nosso Deus, a nossa igreja, a nossa vida. Você sabe, irmãos, Jesus não fez essa aliança e esse contrato com você pessoalmente. Quando Cristo veio, Ele veio morrer para o mundo. Ele morreu para todos. Ele não morreu para alguns. Cristo na cruz, Ele morreu por todos. E nós, muitas vezes, queremos que aquele contrato seja exclusivo. Seja um contrato entre eu e Deus. Olha, eu não preciso de mais ninguém. É só eu e você, Deus. Eu não preciso ter comunhão com ninguém, eu não preciso comer 1 quilo de sal com aquela pessoa, eu não preciso ter longanimidade, eu não preciso ter benignidade, eu não preciso ter mansidão, eu não preciso ter os frutos do Espírito. Por que não? Porque meu contrato é eu e você e eu. Mas no contrato, nessa nova aliança, não é assim. A aliança de Deus conosco através de Cristo, ela foi feita com toda a humanidade. Então, uma das coisas que nós precisamos entender e começar a praticar é o quê? É que não é você só. Nesta aliança, importa o nosso irmão que está do nosso lado. Não importa se ele não está pagando o contrato dele em dia, meu vizinho. O que importa é que eu estou em dia. Não é assim, irmãos. Nessa aliança, nesse contrato com Deus, o outro tem que estar em dia também. Nós temos que ajudá-lo, porque se um cai, a gente tem que estar em pé e ajudá-lo a levantá-lo. Esse é o projeto de Deus para a nossa aliança, para a nossa vida, para a nossa caminhada. Importa que você esteja bem, mas importa que você faça a tua parte para que o teu irmão também esteja bem. Não é um contrato só você e Deus, é um contrato você, seus irmãos e o Senhor. Não importa que eu seja salvo, eu vou cuidar de mim, cada um vai dar conta de si. Cada um vai dar conta de si e do que você poderia ter feito para os teus irmãos também. Isso faz parte do que você vai dar conta de você também. Porque se você podia ajudar um irmão e não ajudou, você vai dar conta disso para Deus. É um dos seus deveres, é uma das suas obrigações como contratado. É você fazer parte de um corpo e entender que tem que subir o corpo todo. Não é só você que vai subir, não é só um pedaço do corpo que vai subir. Nós temos que entender que Deus quer que o máximo de pessoas sejam salvas. E importa que nós façamos a nossa parte como filho. Importa que nós entendamos que esse contrato, ele só pode ser, como eu estava falando há pouco tempo atrás, rescindido por mim. Porque quando eu descumprir os meus deveres, quando eu começar a negligenciar aquilo que eu tinha como obrigação, quando eu começar a negligenciar o título que foi me dado como filho. Então o que é que acontece? O diabo, ele não tem poder de destruir essa aliança que Deus fez conosco. O diabo não tem poder nenhum de derrubar essa aliança. O que é que o diabo faz? Ele lança seta, lança as mentiras, lança os medos, lança as inseguranças, lança as tentações.
Para que eu faça o quê? Eu me torne incapaz de cumprir aquele contrato que eu tenho com o Senhor. Então essa noite, irmãos, nós precisamos ir lá, tal como Sandra Roberta falou, na sala dos troféus. Nós temos a sala do lado, que é a sala dos contratos. E você vai pegar aquele contrato, lembrando quem você é em Cristo, o que você tem, o que você pode, e onde você vai chegar, porque o contrato fala. Nós temos um prêmio no final, irmãos. Nós precisamos gerar essa expectativa. Em meio a tribulações, em meio a situações como essa, nós temos que dizer o quê? Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus, vem. Nós temos que ter expectativa na chegada do Senhor, não medo. Nós precisamos entender que existe um contrato em que Deus nos fez garantias de que mal nenhum chegaria à nossa vida. Eu lembro, e um dos salmos que é mais famoso da Bíblia, o Salmo 91, vamos abrir lá comigo, Salmo 91, versículo 1. Salmo 91, versículo 1 diz o seguinte: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Olha, irmão, isso é uma cláusula contratual. O que é que você tem que fazer? A tua parte é descansar. Veja que obrigação maravilhosa, irmão. O descansar aí é depositar a sua fé, a sua confiança em que o nosso Deus, Ele cuida de nós. Em tempos de angústia, em tempos de pressão, coloca a tua esperança, coloca a tua expectativa em que Deus não está esquecido dos compromissos dele com você, das promessas que Ele te fez. Eu queria abrir com você outro texto bastante interessante. 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. 1 Reis 3,9 diz o seguinte: estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Sabe, irmãos, existem fórmulas, existem formas de nós acionarmos as cláusulas do nosso contrato. Existem formas de você fazer o quê? Chegar o favor de Deus à tua vida. Existem fórmulas, existem formas de você fazer com que as coisas aconteçam da tua vida. Como existem cláusulas dos seus deveres, existem cláusulas dos seus direitos. Então, para que se chegue aos seus direitos, não é você ficar quieto, não é você não fazer nada, existem fórmulas de você ativar o reino de Deus. E como é que Salomão ativou o reino de Deus dessa forma? Não pedindo coisas, irmãos. Nós não precisamos pedir coisas. Nós precisamos entender que nós precisamos ser a presença de Deus aqui na terra. Quando você começar a entender que o reino de Deus, ele é conquistado pelas coisas que você deseja fazer para Ele, e não pelas coisas que você precisa fazer para você. Eu não preciso pedir o que comer, porque Jesus falou, olha, as andorinhas, elas não se preocupam com o que vão comer amanhã, e os lírios do campo, eles não se preocupam com o que vão vestir, porque são coisas, e as coisas Deus nos dá abundantemente. É parte do nosso contrato, é parte dos nossos direitos. Você precisa parar de se preocupar com o que você vai ter, o que você vai fazer. Você precisa se preocupar, é você começar a ativar o favor de Deus, através de você ser a presença de Deus aqui na terra. É você ser o que Deus espera. Quando você faz um contrato como locatário, você gera expectativas que o camarada que te alugou alguma coisa, ele cumpra aquilo que você está fazendo. E Deus, da mesma forma, quando Ele fez uma aliança com você, Ele gera expectativas que você faça aquilo que foi gerado através da aliança. Nós vemos desde o começo, irmão, uma ardente expectativa de Deus, em que o homem cumpra aquilo que ele foi designado e criado para fazer. E o que foi? Ter uma relação com Deus íntima, indivisível e pessoal. Nós precisamos entender que é assim que nós ativamos o favor de Deus. Fazendo o quê? Rendendo graças, orando, agradando a Ele, sendo a presença de Deus para as pessoas que não conhecem, atraindo os filhos perdidos. Porque quando Cristo morreu, Ele morreu para todos, todos têm o direito a essa aliança. O que é que nós temos que fazer? É ativar essa aliança nas pessoas. É assim que nós geramos a expectativa, o favor, a alegria de Deus em querer que os filhos dele tenham tudo aquilo que Ele prometeu para ter. Eu lembro de um homem em que ele falou que os maiores tesouros da terra estão no cemitério. Por quê? Porque pessoas muitas vezes têm os seus direitos, mas eles não usufruem daquilo que Deus tem para a vida deles.
Você está querendo você quer gerar prosperidade na sua vida financeira? Começa a usar o que Deus te ensinou. O que é? Deus te dá semente, então usa sementes. Você não vai colher nunca aquilo que você não planta. Você quer ter, as pessoas sejam generosas para você, seja generoso para as pessoas. Distribua sementes para as pessoas. Deus não olha o valor que você está dando, Deus vê a atitude do coração. Deus vê o que você está desejando fazer, que é suprir a necessidade de uma pessoa que não tem. É isso que alegra a Deus, é você ser a presença de Deus para as pessoas. Porque quando você chega para uma pessoa que está passando fome, e você leva comida, a primeira coisa que a pessoa diz é, graças a Deus. Deus é glorificado quando você faz alguma coisa para as pessoas. Porque as pessoas estão precisando, as pessoas estão necessitadas. E elas precisam ver o favor de Deus chegando naquelas pessoas. Então essa é uma das formas que você vai fazer o quê? Você vai fazer o teu contrato funcionar, acionar o teu contrato. Seja generoso, ore pelas pessoas, renda graças de todo o coração, de todo espírito, e em verdade. Como é bom, irmãos, você ver a presença de Deus com a generosidade. Então você vê que a Salomão, ele ativou coisas que ele nem tinha pedido a Deus. É lógico que ele queria. Quem é a pessoa que não quer? Quem é a pessoa que não quer ser bem de vida, ter uma vida financeira sustentável ao ponto de poder dar para as pessoas? Mas quando Deus vê que a pessoa está mais preocupada em fazer aquilo que Deus quer para ela, do que ter as coisas que Deus pode dar. Muitas vezes a gente está mais preocupado em ter o que Deus pode nos dar, do que adorar ao Deus que pode nos dar. Vocês entenderam? Tem muitas pessoas que eles se interessam mais no que Deus pode dar. Sabe aqueles amigos interesseiros que muitas vezes nós conhecemos? Ele está com você não pelo que você é, mas pelo que você tem. Existem muitas pessoas assim no reino de Deus. E essas pessoas precisam entender. Deus conhece o coração de cada um e Deus avalia o coração de cada um. Nós precisamos nos render. Nós não podemos estar com Deus pelo que Ele pode nos dar. Nós temos um contrato, nós temos uma aliança. O justo trabalho que a gente fizer, a Bíblia fala que Deus não deve nada a ninguém. Aquele que dá aos pobres empresta a Deus. Ora, Deus não vai ficar devendo a ninguém. Deus vai cumprir todos os seus compromissos. Como eu falei agora há pouco, Deus, Ele vela pela sua palavra. Você tem que entender que você tem que fazer aquilo pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode te dar. Nós precisamos, esse contrato, irmãos, ele precisa sempre estar sendo lembrado, para que nós possamos entender que esse contrato nos dá uma autoridade, esse contrato nos dá um poder de ser filhos. Irmão, você não tem noção do que é ser filho de Deus. Você tem que ter, você tem que valorizar isso. Você não é qualquer um, você é o filho do Deus Altíssimo. Você tem noção do que é isso? Ser filho do Deus Altíssimo. Não é pouca coisa, irmãos, é muita coisa. Se Deus só desse isso às pessoas e não desse mais nada, já era muito. Porque na eternidade, irmãos, você está do lado do Criador. Meu Deus, que coisa maravilhosa vai ser. Que coisa maravilhosa, irmãos, você usufruir daquela presença. Sabe, irmãos, nós vemos na Bíblia, nos livros, em que todos que chegam diante de Deus, eles não conseguem fazer outra coisa senão o quê? Santo, santo, santo. Não é porque você faz isso, porque Deus manda você dizer santo, não. É porque quando você chega na presença dEle, você não consegue ver outra coisa senão o quê? A santidade de Deus está dentro daquele ambiente. A presença do Deus Altíssimo faz com que você comece a exaltá-lo, comece a glorificar Ele, comece a enaltecer a pessoa de Deus pelo que Ele é. Então, irmãos, nesses dias precisamos, diante de tantos contratos que estamos revendo em nossas vidas, relembrar as promessas de Deus para nós. Elas se cumprirão, irmãos, não importa como. Sabe, irmãos, eu compro algumas coisas pela internet e fico pensando, meu Deus, será que vai chegar porque está com problema nos correios, as transportadoras não estão funcionando. Em um determinado momento eu disse, não, para mim não importa como vai chegar, o importa é que chegue no dia que programou. A mesma coisa com Deus, irmãos. Muitas vezes nós nos preocupamos de como Deus vai fazer. Não se preocupa o como cabe a Ele. Sabe, irmãos, não interessa.
A Bíblia fala uma palavra maravilhosa que eu tenho isso para a minha vida. Eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de paz. Para lhe dar o quê? O fim que desejais. Não importa como. O que importa é que nós vamos chegar lá no fim, nós vamos receber a nossa recompensa. Não importa. Esse é o nosso prêmio. Essa é a nossa vocação. Nós fomos nascidos e criados para isso. O que nós temos que fazer, irmãos, é tempo de nós chegarmos agora às pessoas que não conhecem esse Deus maravilhoso, e chegarmos juntos dele, e falar das maravilhas que Deus tem. Olha meu contrato aqui, querido, olha o que Deus fez na minha vida, olha que coisa linda, olha como Ele transformou quem eu era, como eu sou agora. Deus transformou você, o teu caráter como era antes de conhecer Deus, e agora que você tem Ele como Pai, Senhor e Salvador. Como nós vemos agora a transformação das pessoas, como nós ficamos alegres, quando nós vemos o trabalhar de Deus na vida dessas pessoas. Nós vemos a expectativa de ver que nós cumpramos a nossa parte. Sabe, Ele vai ajudando o homem, Ele vai dando direções. Nós vemos Ele implantando a lei. Nós vemos Ele fazendo coisas maravilhosas. Ele, na promessa, quando Adão caiu, Ele já gerou uma expectativa da reconciliação. Então Ele fez o quê? Durante todo esse tempo, de Adão a Jesus, aproximadamente, eu acho que de 3 a 4 mil anos. De 3 a 4 mil anos, Deus preparando o homem para quê? Para receber a reconciliação. Porque Deus sabia que se Ele fizesse isso antes do homem entender, o homem cairia de novo. E não seria uma aliança perfeita. Então Ele precisava preparar o homem para reconhecer o Salvador. Para depender de Jesus, aprender a colocá-lo como o Senhor da nossa vida. O homem não estaria preparado se ele não passasse por todos os processos que Deus criou, de Adão até a chegada de Jesus. Você vê a necessidade que ele, não dele cumprir a parte dele, mas você vê a alegria dele em ver os filhos dele cumprindo a parte nossa no nosso contrato. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, irmão. Nós precisamos entender a alegria de Deus e ver um filho dele cumprindo a parte nossa do nosso contrato. Nós precisamos entender, irmãos, que é chegada a hora. Nós vemos muita gente estudando e pesquisando e debatendo. E eu vi até uma live esses dias do nosso Bispo Guto com o Derek Walker, um grande estudioso sobre escatologia, falando sobre se eram os fins dos tempos, ou se eram os princípios das dores. Mas sabe o que acontece, irmãos? Não interessa. Não nos cabe saber se é os princípios, se é os meios, se é os fins da dor, se já é a tribulação. O que importa é que nós sabemos que nosso contrato será cumprido. Que Deus não nos desamparará. Desde que nós estejamos alinhados com o nosso contrato, alinhados com a nossa aliança, alinhados com aquilo que Deus nos coloca, expectativa que cumpramos, como filhos. Precisamos gerar essa expectativa. Não adianta você estar levando uma vida dupla. Durante muito tempo as pessoas querem agradar a Deus e agradar a homens. Eu quero parecer legal para meus colegas aqui, mas eu quero ser um homem de Deus. Muitas vezes, irmãos, você vai ter que decidir. Ou você vai estar agradando a Deus, ou você vai estar agradando homens. Não adianta, você não pode cumprir 2 contratos na mesma hora. Você vai ter que decidir qual o mais importante, o que você vai ser. Não interessa se vão te chamar de cafona, não interessa se vão te chamar de antiquado, não interessa se vão te chamar de conservador, se vão chamar você de radical. O que interessa é que você vai estar fazendo o quê? Você vai estar fazendo aquilo que agrada o Senhor. Você vai estar fazendo aquilo que o Senhor te direcionou para fazer. E certas obras, irmãos, como eu falei agora há pouco, o diabo ele não pode fazer esse contrato ser rescindido. Mas ele vai fazer o quê? Sugestões para que você descumpra esse contrato. Precisamos entender, irmãos, que é imprescindível que mais que nunca, nesses dias, nós sejamos filhos. Filhos não só da boca para fora, mas em espírito e em verdade. Você vê que a Bíblia fala que o nosso Deus, Ele procura, Ele busca os verdadeiros adoradores, os verdadeiros cumpridores daqueles contratos, que fazem o quê?
o adorem em espírito e em verdade. Sabe, irmãos, é chegada a hora da igreja. A igreja de Cristo no mundo, Ele levou agora um chacoalhão, dizer, ei, acorda. Os caminhos que vocês estão caminhando, muitas vezes não são os caminhos que eu tenho estabelecido no nosso contrato. É um tempo de vocês entenderem que o contrato não fala sobre coisas, mas fala sobre vida, sobre pessoas, sobre transformação. Nós precisamos entender que é chegada a hora. É chegada a hora, irmão, em que nós vamos ser o quê? Adoradores, verdadeiros adoradores. Nós vamos atrair a presença de Deus. Nós vamos atrair a presença do nosso Deus. Por isso que em alguns cultos eu falei, nós não vamos precisar nem tanto bater na casa do vizinho. Por quê? Porque quando nós começarmos a entender quem somos, os direitos e os deveres que temos, nós vamos atrair a presença de Deus. E quando a presença de Deus chegar na tua casa, na tua vida, os vizinhos começarão a querer sentir. O que é isso que tem na tua casa? Eu quero conhecer, eu preciso. Olha, eu vim pegar uma xícara de açúcar na tua casa, mas eu me senti tão em paz, eu me senti tão alegre de estar aqui, que não desejei sair da tua casa. A presença de Deus começará a transformar as vidas. O que eu estou falando é que você tem que começar com o desejo no coração do Senhor de servi-lo, de querer fazer aquilo que agrada a Ele. E ao mesmo tempo que você começa a servi-lo e a agradá-lo, você começa a estudar a palavra. E você começa a se preparar para aquilo que Deus vai te colocando. A vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando, brilhando. Deus não vai te colocar em situações em que você vai precisar de ter conhecimento bíblico alto ou grande. Eu conheço pessoas que nem sabem ler, mas eles começaram a fazer o quê? Começaram a aprender a ler a Bíblia sozinhos. Como foi isso, irmãos? Espírito Santo. O Espírito Santo começou a ensinar as pessoas a estudar a palavra. O Espírito Santo começou a guiar ele a um ponto. Ele começou a depender tanto do Espírito Santo, que ele começou a aprender, a ser guiado e estudar a palavra. Porque, irmãos, a palavra, ela vai te trazer força, ela vai te trazer fé. A palavra, ela te traz fé. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. Mas você tem que entender uma coisa. Se você começar a estudar a palavra, e você negligenciar o que o Espírito Santo tem que falar para você, você vai virar um estudioso, um religioso. Não vai conhecer aquilo que Deus tem para a tua vida. Então você precisa entender. Você vai lá na sala dos contratos, pega quem você é, pega o que você tem que fazer, pega os teus direitos, pega os teus deveres, começa a estudar. E eu te falo uma coisa, não tem na pessoa da aliança de sangue que Deus fez conosco, uma pessoa que Ele se posicionou como o nosso advogado junto ao Pai. Porque quem mais quer que Ele cumpra o contrato é o nosso irmão, nosso advogado Jesus Cristo. Quem mais quer que nós cumpramos o nosso contrato é Ele. E Ele nos prometeu em Mateus 28, versículo 20, Ele diz o seguinte: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele nos garante, irmãos, que Ele vai nos ajudar a cumprir tudo aquilo que Ele nos designou para fazer. O que nós fazemos, muitas vezes esquecemos da presença dEle. E nós buscamos em nossa própria força querer cumprir esse contrato. E na nossa própria força nós não conseguimos. Nós precisamos da presença dEle. Através de quê? Do nosso ajudador. Ele nos prometeu que quando ele partiu, Ele disse que eu preciso partir para que chegue até você o quê? O ajudador. Então nós precisamos pegar o nosso contrato, lembrar quem nós somos e chamar o Espírito Santo para nos ajudar a que nós possamos cumprir aquilo que Deus tem para a nossa vida. Não esquece disso, irmãos. Não esquece que nosso Deus fez uma aliança conosco. Nosso Deus fez um contrato conosco e Ele vai cumprir. Não tenha medo. São dias de desafio para a nossa fé. São dias de você provar a tua fé. Provar quando mesmo as circunstâncias parecerem difíceis. Mesmo quando um ente querido teu falecer ou ele ficar doente. Você não deixa a tua fé esmorecer. Não deixa. Não deixa. Não deixa a tua fé esmorecer. Você tem que trazer à memória os troféus que Deus já te deu. E ao mesmo tempo
a tua aliança que você tem com Deus, para que se firme todos os dias da tua vida, em cima dessa aliança, em cima dessa promessa. E você não vai ser envergonhado, quando nós chegarmos diante do nosso Senhor, e Ele vai dizer: filho bom e fiel, você cumpriu tudo aquilo que tinha na nossa aliança, você cumpriu tudo aquilo que eu tinha para a tua vida, em nome de Jesus. Amém, amados? Eu queria chamar o louvor. Não torne esse contrato um simples contrato. Não negligencie essa aliança que você tem com Deus. Não diminui o poder que essa aliança tem na tua vida. Não negligencie essa aliança. Cristo morreu naquela cruz para nos dar vida e vida em abundância. Quando as coisas e as situações na tua vida começarem a te fechar, lembra da verdadeira aliança. Lembra da aliança que Deus fez contigo. E começa a declarar. E começa a exercer a autoridade que Deus deu para você. Não abre mão. Não abre mão das coisas. O Satanás vai querer fazer com que você desista dessa aliança. Mas em nome de Jesus eu declaro: você fortalecido, cheio da expectativa, cheio do poder de Deus. E você vai ver cumprir as promessas. Você vai ver cumprir aquilo que Deus tem para a tua vida. Em nome de Jesus, irmãos. Eu declaro uma semana abençoada. Cura divina. Prosperidade, suprimento, paz. Você vai conseguir, irmãos, dormir bem, mesmo diante das circunstâncias. Em nome de Jesus, eu declaro restauração aos que estão em casa com alguns sintomas de enfermidade. O Senhor te lembrou quem você é. O Senhor te lembrou as promessas que Ele fez sobre cura na tua vida. E eu declaro sendo cumpridas todas elas, em nome de Jesus. Uma recuperação sobrenatural. Uma semana cheia do poder de Deus. Cheia do poder de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém.